A pergunta de hoje é: quanto você realmente pode tirar do mercado financeiro? Você está no Filantropando, o canal que fala de filantropia e também de educação financeira, porque aqui a gente fala de dinheiro com responsabilidade. Filantropando é o canal que tem como filosofia filantropia como um verbo de ação contínua. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí que eu vou explicar hoje para você coisas que para eu descobrir eu tive que levar bastante tempo calculando, pensando, conhecendo, tirando experiência. Eu vou tentar enxugar minha experiência aqui para você nesse vídeo para poder te trazer uma resposta que vai te ajudar bastante. Quanto você realmente pode tirar do mercado financeiro, né? Ou seja, qual que é a rentabilidade da renda variável? É difícil porque a renda é variável. Então, como que você sabe exatamente quanto que você vai tirar? Você não sabe exatamente quanto você vai tirar, mas é importante ter a perspectiva certa, a expectativa adequada. O grande problema é que as pessoas têm expectativas inadequadas. Principalmente por causa dos filmes, né? A gente vê um filme como Wall Street e a gente o Lobo de Wall Street também, né? Esses filmes assim que os caras ganham muito dinheiro. No caso do Lobo de Wall Street, ele ganhava roubando e mentindo para as pessoas, né? E no caso de Wall Street, ele ganhava porque ele tinha informação privilegiada. Enfim, que o cara ganha dinheiro da noite pro dia como se fosse uma loteria, que o cara acertou, a ação subiu e porque ela subiu ele ficou milionário. Ai, cansa porque a gente fica com essas expectativas meio que... meio não, irreais, completamente irreais sobre o que é a rentabilidade do dinheiro no tempo. Então, a gente tem que separar as coisas aqui. Primeiro, quanto vale o dinheiro no tempo? Isso sempre é determinado pelo quanto que você vai receber de volta em pagamento quando você empresta dinheiro para o governo. Porque o governo é a maior instituição nacional, então ele determina esses valores, ele é o padrão para esses valores. Quando você empresta dinheiro para o governo fala assim: eu vou te devolver a uma taxa que hoje no Brasil chama de Selic, que hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, está 2% ao ano, mas em qualquer momento da história aí pode estar diferente se você está vendo esse vídeo bem depois. Então esse é o valor do dinheiro no tempo. Quanto que a gente consegue, então, monetizar um dinheiro? Quanto que o dinheiro trabalha por si mesmo, que ele te devolve de grana? Qual que é essa taxa? Essa taxa é a taxa Selic, que atualmente é 2% ao ano. Então, quanto que a gente consegue fazer no mercado financeiro? Quando a gente entra ali na bolsa de valores, a gente começa a investir na renda variável, quanto que eu realmente consigo fazer? Bom, aqui não existe uma resposta certa, mas existe sim uma noção adequada. E a noção adequada vamos deixar uma coisa bem clara, para você dobrar o seu dinheiro você tem que ganhar 100%. Para você duplicar, mais do que dobrar o seu dinheiro, se fazer 2 vezes o que você tem que fazer 200%. Para você conseguir quintuplicar o seu dinheiro, você entendeu, 500%. Mas o grande detalhe é o seguinte: para mudar de patamar, ou seja, você está no terceiro dígito, nos 3 dígitos e quer passar para os 4 dígitos, você está nos 4 dígitos e quer passar para os 5 dígitos, você está nos 5 dígitos e quer passar para os 6, está no 6º dígito e quer passar para o 7º, isso é uma mudança de patamar. Uma mudança de patamar, ela acontece com, no mínimo, com 1000% você já consegue fazer uma mudança de patamar se você tiver com a posição adequada. Então vamos dar um exemplo aqui: a pessoa tem R$900 vezes 1000%, ela passa a ter então 9.999, certo? Então o 1000 já faz a mudança de patamar. Só que para você se realmente ficar rico, você tem que dar 2 pulinhos de patamar. Normalmente, para conseguir ficar realmente rico. Vou dar um exemplo: R$10.000 vezes 1000%, ou seja, 10 vezes, 1000% é 10 vezes o que você tinha, vai dar R$100.000. Então você não está rico ainda. Agora, 10 mil para 1 milhão, aí a gente já pode considerar que você está ficando rico. Para chegar em 1 milhão, você precisa de uma multiplicação de 10.000%, ou seja, 100 vezes o que você tinha. Para você achar operações no mercado financeiro que realizam esse nível de multiplicação, existe? Existe. No entanto, achar elas é o mesmo que ganhar na loteria. Porque é muito difícil. O pessoal usa muito tal da estratégia do pozinho aí, que se fala muito pozinho para lá, pozinho para cá. Mas essa estratégia, se você olhar, nós temos os dados estatísticos disso. Você consegue olhar quais foram os últimos pozinhos e por quanto eles se multiplicaram. E você vai descobrir o quão difícil é você acertar a ação, você acertar a opção daquela ação e você acertar o vencimento da opção daquela ação
e você acertar o dia que compra aquele vencimento, daquela opção, daquela ação, daquele preço. Ok? Se você conseguir unir todas essas 4 coisas, você vai um dia, quem sabe, acertar uma proporção de 100 vezes o valor que você investiu. Né? Então, é possível? É provável? Não. Ok? Eu consigo fazer uma multiplicação dessa no day trade? Novamente, é possível? É provável? Não. Vou te dar um exemplo prático. Se você colocar... Vamos supor que você é o sortudo que conseguiu entrar numa posição que está se multiplicando e que vai no final do dia terminar em 10.000%. Tá? No day trade. Vamos supor que você colocou ali 10 mil reais numa posição. Bom, tudo depende de quanto esses 10 mil reais é para você. Se você já é rico, esses 10 mil reais não é nada para você. Mas se 10 mil reais é muito na sua vida, bom, a primeira coisa que vai acontecer é, depois que esses 10 mil virarem 30 mil, ou seja, dobrou 3 vezes, 300%, será que você vai conseguir esperar até os 10.000% sem saber? Porque você não sabe se vai chegar lá ou não. Você pega um pássaro que está na mão ou você aposta em 3 que estão voando? Hein? É difícil ter emocional para isso. Vamos supor que você nem estava prestando atenção no computador, alguém ligou para você, quando você olhou estava 10 vezes o valor do que você comprou. A pergunta é, quando você olha e está 10 vezes, você tira imediatamente, porque agora você transformou seus 10 mil em 100 mil, ou você fala assim, não, vou esperar porque vai chegar em 1 milhão? Então assim, a realidade é que você tem que dar a sorte de entrar na posição certa e a sorte de não estar olhando, porque se você estiver olhando, você não vai aguentar. Até porque quem faz day trade sabe que do mesmo jeito que sobe forte, pode cair com o dobro da força. Então, hoje você está ganhando 10 mil, você está ganhando 30 mil, daqui a pouco você pode olhar e está devendo 50. E aí? Quanto mais experiência no mercado você tem, menos estômago você vai ter, inclusive, para poder aguentar por muito tempo, que você sabe qual que é a realidade. Então, ok, deixado isso bem claro, vamos voltar a pisar no chão aqui novamente. Qual que é a realidade? Vamos olhar para o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, mais conhecido, o maior investidor do mundo. Qual que é o lucro médio desse cara? Anual, 21,7%. Anual. É claro que ele fez isso. Quando você olha 21%, você fala assim, 20% nem é tanto assim por ano, né? Realmente não é muito mesmo. Eu superei, os últimos 6 anos eu superei o Warren Buffett todos os anos. No entanto, eu superei por últimos 6 anos. Ele faz essa média há 60 anos. Então, não sei se eu posso levar em consideração o fato de que agora, desses últimos anos, dessa década que seja, eu estou superando ele na minha performance, ok? O fato da gente ter esses números de 20%, 30% ao ano, 15% ao ano, nossa, maravilhoso, 40% ao ano, alguém que fez 50% ao ano até aparece, tem mesmo, parece, ok. Mas para conseguir fazer isso não é simples. Não é simples de você chegar e falar assim, vou colocar igual poupança, coloca na poupança, deixa lá e pronto. Não. Para se chegar a esse tipo de performance, você tem que ter uma atuação ativa no mercado. E a gente tem que lembrar que essa atuação, esse nível de performance, não é o nível comum. Esse é o incomum. Eu estou falando dos melhores, eu estou falando daqueles que fazem as melhores taxas anuais. Né? E não estou falando do médio, eu estou falando do que não é médio. Então o que é médio? O médio no mercado internacional é 8 a 12% ao ano. Esse é o médio, que dá 1% ao mês ou menos que 1% ao mês. Essa é a média. Por isso o Brasil sempre foi um país muito interessante quando ele tinha juros altos, porque a média da renda fixa no Brasil era 1% ao ano. Então, era mais ou menos a média internacional que você fazia no mercado lutando para conseguir fazer, você fazia a média aqui só na renda fixa. Por isso que o estrangeiro amava botar dinheiro aqui. Agora não está mais assim, agora é 2% ao ano. Né? Então, agora tem que ir para a Bolsa mesmo. E aí, a realidade da Bolsa, meus amigos, é isso que eu quero trazer para vocês aqui, para que a sua expectativa esteja no lugar correto. A realidade da Bolsa é você fazer menos de 1% ao mês. Mas você pode, claro, fazer mais do que isso. Né? A minha média dos últimos 5 anos é bem maior do que essa.
eu uso uma estratégia específica, que inclusive eu ensino, renda mensal recorrente e tal. Com essa estratégia específica, eu consigo fazer mais do que 1% ao mês. No entanto, nem é sempre. Tem meses que eu faço 12%. Em um mês, já fiz 8%. Esse ano eu fiz 12% em uma operação. Mas teve mês que eu fiz 0,5%. Teve mês que eu fiz 0,4%. É assim que funciona. Essa é a realidade. E tem meses que você vai fazer negativo. Claro que vai ter. Porque essa é a renda variável. Vai ter meses que você vai ter menos 2%. Vai ter meses que você vai ter mais 5%. Então isso vai variando, mas é sempre uma taxa. Você tem que sempre pensar em termos anuais, mais do que em termos mensais. Tem que ter um alvo anual. Depois eu vou falar mais sobre isso, vou fazer um vídeo só sobre alvo anual, para você poder chegar no alvo anual, certo? Mas a realidade do mercado financeiro mensal é essa. Alguém fala assim, não, mano, no day trade eu consigo fazer por dia 3%. Cara, fazer 3% com R$100 é mole. Quero ver fazer com 50 mil, 100 mil, né? É difícil quando você tem 200 mil fazer 3% no day trade. Eu quero ver. E tem gente que faz, é lógico que tem gente que faz. Faz um dia, no outro perde 5, no outro ganha 2, no outro ganha 10, no outro perde 8, e assim vai. É a proporção. No final do mês, você olha para o day trader, no final do mês e pergunta quanto ele fez por mês. Veja se no anual do day trade eles estão conseguindo superar a margem média aí dos super investidores. Será que estão? Será que estão? Então, day trade é giro, day trade não é investimento. Não serve nem para fazer esse tipo de comparação. Mas por que eu estou falando aqui? Porque nego vende curso, vende day trade com essa argumentação. Não, dá para você fazer não sei quantos por cento, 40% em um dia. Gente, essa não é a realidade do mercado, ok? Estão vendendo para você uma possibilidade, não uma probabilidade. A probabilidade de você conseguir isso é muito pequena. A do próprio cara que está falando é muito pequena. Sempre falo, day trade que conseguiu explodir uma vez não consegue repetir. Ele fez uma vez, não faz mais. Ele conta essa história pelo resto da vida. Você pode ver que o day trader que ele fez uma grande coisa, um dia que ele deu uma sorte tremenda, que o negócio explodiu e ele ganhou muito, ele vai contar essa história, vai fazer vídeo, ele vai fazer quadro, ele vai contar essa história de novo, ele conta essa história, porque ele só tem essa história para contar, ele não tem como contar outra, porque não vai repetir. A realidade do mercado é 1%, 2%, 3%, quanto muito. Chegar no final do ano com 20%, 30%, 40%, 50%, né? Quem sabe? Agora, 100, 200, 300, 1000%, 10.000%, de vez em quando vai acontecer. De vez em quando você vai pegar a Magazine Luiza que vai fazer o que ela fez, entendeu? 6.000%. Vai acontecer, né? De vez em quando você vai encontrar oportunidades e que provavelmente você vai conseguir aproveitar coisas muito maiores do que 1, 2, 3%. Mas a realidade do mercado, o que você deve esperar do mercado, são valores nessa faixa. Se você parar para pensar, estão bem próximos dos 2% da Selic, né? Não estou falando anual, né? O 2% da Selic é anual. Estou comparando o anual com o mensal. Quando você faz 0,4 ao mês, você superou a Selic, que ela está 0,17 ao mês. 0,18 ao mês. Você fez 0,4. 0,4 é mais do que 0,18. Né? 0,4 que eu falo é 0,40. Né? Comparado a 0,18. Você já superou muito o que o mercado está pagando pelo dinheiro hoje. Então tenha isso em mente para você ter a expectativa correta de mais ou menos quanto você vai tirando do mercado e não ficar viajando na maionese. O dinheiro vai explodir com curva de juros ao longo do tempo. Você vai conseguir 10.000% o dia que você estiver operando, investido por 15 anos, 18 anos. Na verdade, a média é 18 anos para você conseguir os 10.000%. É isso. E como é que você vai? De pouquinho em pouquinho. Sem viajar na maionese, que vai ser da noite pro dia, porque a expectativa é errada, você vai só se frustrar no mercado.